gente vai iniciar mais um culto aqui na Igreja Batista do Caminho. A gente fica muito feliz com a presença de todos e todas. A gente vai começar orando, vamos cantar, vamos ler, vamos ouvir a palavra, enfim. A gente vai ter um momento aqui de comunhão, de contato. A gente fica muito feliz com quem está visitando a gente. Mais pra frente no culto a gente pede se não está animando. A gente não canta visitante seja bem-vindo não, mas a ideia é que vocês sejam bem-vindos. Muito de construção, a gente desconstruiu essa música também, vários problemas teológicos, né? Cadê? A gente só acha legal mesmo. Então vamos começar orando e a gente canta, lê juntos, tá bom? Então, oremos. Deus, Pai, Mãe de amor, a gente agradece pela oportunidade de estar reunido aqui nesse domingo de sol, nesses últimos dias que choveu. É tão bom quando a gente pode ver a sua presença, o seu agir, conhecer um pouco do Senhor a partir da natureza, do céu, da terra. Nesses tempos em que a gente vive tanta violência contra a cidade, contra o campo, contra a sua criação, acalenta um pouco o coração a gente acordar num dia bonito como esse e ter a oportunidade de estar com irmãos e irmãs para conhecer mais quem o Senhor é e pensar um pouco sobre quem a gente pode ser. Eu quero te pedir por esse culto agora que o Senhor fale a partir das músicas, das leituras, das palavras que vão ser ditas aqui, que os momentos de oração possam ser momentos de comunhão, onde a gente conheça mais nossos irmãos e irmãs, a gente possa partilhar dores e delícias da vida, e que o Senhor esteja presente em cada detalhe aqui, assim como está presente em cada detalhe das nossas vidas. Que esse culto possa servir como um momento de nos reenergizar, nos alimentar para a semana, mas que a gente também busque se alimentar durante a semana também. Que estejamos inspirados para estar em contato contigo no nosso dia a dia, na nossa rotina, e que o Senhor continue abençoando essa igreja, enfim, estar na frente da nossa caminhada. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado, o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos o texto de Romanos. Vamos lá, todo mundo junto desde o início. Com efeito, não recebereis um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos
somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para também com Ele sermos glorificados. Vamos seguir cantando? Com as palmas.
mistério do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem sou. Bom dia a todos, todas, bom dia. Já tem muita gente em pé, acho que a gente não tem mais cadeira, não sei o que a gente vai fazer. Tem duas aqui, tem bastante chão aqui também, né? A gente pode, não sei, acho que não vai caber dois por cadeira, mas o chão cabe todo mundo, o chão não passa. Mas que bom ver esse grupo grande aqui, o espaço já não está dando mais. Acho que a gente incorporou a música, eu sou maior, né, do que era antes, enfim, a igreja está crescendo. Mas fiquem todos à vontade aí na medida do possível. Nós cearemos agora aquilo que na tradição cristã é entendido enquanto a ceia do Senhor. E a nossa igreja não tem nenhum tipo de acepção de pessoas a participar desse momento, né? Algumas tradições que fazem uma exclusividade para esse momento apenas para aqueles que participam da igreja oficialmente, são membros da igreja, ou apenas para cristãos. Independente da sua confissão de fé, independente do seu lugar, você se sinta convidado agora conosco a participar desse momento, que é o momento do Senhor, a ceia do Senhor. E o Senhor é o Senhor de todos, assim cremos. Então, você está convidado a participar conosco da ceia, mas antes da gente fazer a distribuição do alimento, que é o pão e o suco de uva, que representam o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e que ao longo dos tempos temos entendido enquanto um mandamento, uma ordenança de Jesus, né? uma ordem de lembrar dele sempre, toda vez que comermos esse pão e bebermos esse suco, esse vinho, enfim. Mas que transcende essa ideia, né? Jesus, ele tem no comer uma centralidade no seu ministério. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, diz assim:
E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, João Batista, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta. Sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. E aí, dando um salto aqui no texto, Jesus vai dizer, versículo 19: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, a respeito de João Batista: eis aí um homem comilão e beberrão. Aliás, a respeito dele próprio, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Na verdade, o versículo anterior diz: porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem um demônio. E aí no versículo 19 diz: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, Jesus próprio fala de si que ele é um comilão e beberrão, porque a ceia, o comer, nos iguala, nos coloca ombro a ombro, nos torna homens e mulheres, nos tornam iguais. E eu acredito que esse é um papel fundamental da ceia do Senhor, a comunhão. O momento em que nós compartilhamos a nossa condição humana e, acima de tudo, o momento em que nós nos unimos em torno da mesa do Senhor. A mesa é do Senhor e a mesa deve comportar a todos, independente da sua fé, do seu gênero, da sua condição social, enfim. Todos são convidados a participar da ceia do Senhor conosco agora, então. E eu quero convidar 3 crianças para nos ajudar nesse momento. Não sei se eles desejam, eu gostaria de convidar a Alice. Você pode ajudar a gente a servir a ceia, Alice? O Tito também e o Rian. Cadê o Rian? Tá escondido? Rian? Tá aí? Tá lá fora. Chama lá o Rian para poder nos ajudar na ceia. E tá faltando, acho que mais uma criança, para pelo menos ficar com os pãezinhos. Quem pode ajudar? Uma outra criança grande. Daniel pediu. Então, o Daniel, ele também quer ajudar e tá faltando mais um. Pode ser ela? A boneca? Então é o seguinte, nós vamos orar nesse momento, mas enquanto você vem para pegar o seu pão e o seu suco, o suquinho você vai molhar no pão, para a gente poder otimizar o tempo, Então, vai todo no mesmo lugar. Então a gente mentaliza ali o momento, Então Tito fica aqui, Rian. Vamos separar, organizar bem aqui. Me ajudem aqui a organizar as crianças aqui, para a gente poder fazer a ceia. É para os outros comerem, depois vocês comem, tá? Tudo bem? Sim, vamos organizar, Alice fica 2 grupos, talvez um grupo lá, não sei. Tá bom aqui, Então tá bom, vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de, enquanto igreja que somos agora, a celebrarmos a ceia do Senhor, mas acima de tudo também agradecer a Deus, porque Jesus, há 2000 anos atrás, se entregou por amor a cada um de nós, a vida, àqueles que mais sofrem, e como acreditamos, Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Salvador, e o momento da cruz é a culminância de um projeto, é o momento de um projeto que tem na radicalidade do amor, a cruz como resultado, por amor a todos nós, por amor ao reino de Deus. Então vamos orar agora? Senhor Deus, nós queremos nesse momento te agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecemos porque Jesus decidiu pelo amor ao próximo, pelo amor aos que sofrem. Obrigado porque Jesus, a encarnação do Senhor, o teu Filho, veio até este mundo e aqui amou e amou até o fim. Nós te agradecemos porque esse amor nos constrange, nos contagia,
E enquanto igreja agora queremos também assumir esse lugar, esse papel, essa missão do Cristo, que é também de distribuir o pão e de trazer à mesa sempre aqueles que estão sofrendo, aqueles que carecem do teu amor, aqueles que não são ouvidos, aqueles que por alguma razão estão apartados do teu reino, Pai. Nós queremos então nesse momento, como igreja, nos unirmos ao Senhor e te agradecer, Senhor Deus, porque Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor, e Ele na cruz do Calvário se entregou por amor, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que oramos, amém. Então, enquanto cantamos, venham para participar da ceia do Senhor. E eu quero convidar a Alice para orar nesse momento, agradecendo a Deus pela igreja. Obrigado, pode botar aqui. Agradecendo a Deus, Alice, pela igreja, por cada pessoa que está aqui, e agradecer por Jesus, porque nós temos Jesus. Mas antes da Alice orar, Atos 2, um texto inclusive que nós gostamos muito de cantar, fala sobre a vida da igreja, logo no começo da vida da igreja. E assim diz o texto de Atos 2, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Esse é o espírito da igreja do Senhor, é o espírito da igreja que chamamos de igreja primitiva, na comunhão radical de tudo, né, da vida, do compartilhar, não só do pão, mas da vida como um todo, que é a função da igreja, que é estarmos carregando, levando o fardo uns dos outros. Então vamos orar com a Alice nesse momento. Obrigada, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe a todos os que estão aqui nessa igreja hoje, adorando a você, né? Eu agradeço por o Senhor ter mandado o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para que nós não tenhamos tudo, mas que tenhamos a vida eterna após a morte. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que soe perto o som de agora, pra aliviar o coração.
e além há de nos levar até depois do fim. Por onde for, levo comigo minhas canções em mim. Canto enquanto espero ver florescer felicidade na gente. E a fé que vem pelo ouvir palavras de esperança plantadas no coração de quem anda e chora enquanto semeia. Levo comigo
Deus, Pai e Mãe de amor, obrigado porque a gente pode ser mais uma vez aqui. Nesse momento eu quero colocar os nossos pedidos da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, que o Senhor possa estar à frente, estar ao nosso lado, estar junto com a gente em tudo aquilo que a gente tem projetado, sonhado. Te agradeço pelo nosso pré-vestibular, que foi um projeto que a gente iniciou esse ano com muita fé e graças ao Senhor a gente tem conseguido dar conta, temos tido resultados, temos tido laços, temos tido encontro, temos tido tudo aquilo que a gente sonhava de promover direitos, promover acesso, de nos engajar na cidade que a gente vive. A gente tem tido esses retornos e a gente só tem a agradecer ao Senhor e também a pedir para que o Senhor continue nos abençoando, inspirando mais pessoas para somarem nesse projeto e se fazendo presente nesses detalhes dessa tarefa que nos dá muito orgulho, nos dá muito trabalho, mas nos traz muita alegria no coração. Quero te pedir também, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa procura por um espaço mais adequado no Rio de Janeiro, por aquilo que se avizinha, por tudo que tem aparecido como perspectiva para a gente, para os tempos que vêm. O Senhor nos dê discernimento para nos posicionarmos, nos colocarmos na cidade, nos oriente naquilo que a gente levanta como profecia, poesia, como denúncia, como anúncio. Que o Senhor continue inspirando nossos corpos, nossas mentes, nossos corações. Quero também pedir por cada pessoa que está aqui, as suas questões, seus problemas, seus desafios, suas alegrias, seus motivos de agradecimento, que o Senhor também possa receber esses pedidos e esses agradecimentos e nos trazer cada vez mais comunhão, pertencimento, sentido de comunidade. O que eu peço e agradeço, não que nós mereçamos, mas pela sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui conhecem a música O Senhor da Guerra, da Legião Urbana? Poucos conhecem. Existe alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão, e já são tantas as crianças com armas na mão. E lhe explicam novamente que a guerra gera emprego e aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Pra que exportar comida se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando com você pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra e belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer.
alguém está contando com você pra lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele que vai morrer. Enquanto longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera. Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra e belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O Senhor da guerra não gosta de crianças. 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 Essa música, com todo o espírito Legião, faz uma forte crítica à lógica da guerra, né? Ela está situada ali na década de 80, 90, está no álbum Músicas para Acampamento, da Legião Urbana, e faz algumas citações diretas, por exemplo, à Guerra Fria, né? E a lógica armamentista, de corrida armamentista que a guerra produz, o quanto isso produz empregos, o quanto isso produz avanço científico, mas o quanto isso produz também um absurdo, a destruição e a bárbara. Eu queria pensar hoje sobre o Senhor da Guerra e o Senhor das Crianças, fazendo uma relação entre a ideia do Senhor da Guerra com o Senhor das Crianças. A ideia, uma outra coisa que a música fala que eu acho que é bem central, além da ideia de que o Senhor da Guerra não gosta de crianças, é que, aliás, Deus está sempre do lado de quem vai vencer, né? A história é contada pelos vencedores. Geralmente a história tem um lado, e a gente vive inclusive um período histórico de questionamento, de um revisionismo histórico, seja para um lado ou para o outro, né? E que de alguma forma tem o seu lado positivo e negativo, porque realmente a história, ela, do jeito que foi ensinada pelo menos para a gente, né, ela tem servido a um projeto de domesticação, a um projeto de uma narrativa que tem sempre um lado só, como se só houve um lado correto da história. Então aprendemos que temos uma série de questões que estão tangenciando esse aspecto do vencedor contando a história, mas a história sempre tem dois lados, né? E a história então também precisa ser ouvida do lado dos derrotados, porque a rigor, vencedor e derrotado também tem o que dizer, também tem as suas causas, também tem a sua justificativa. Mas enfim, é dito pela música, e é um senso comum, de que Deus realmente está do lado de quem vai vencer, porque a ideia a narrativa de que Deus está do nosso lado e não está só presente no futebol, né? Porque é muito comum no futebol também, o time que ganhou, primeira coisa, né, graças a Deus, como se Deus ajudasse o cara a fazer o gol e não o goleiro a defender, enfim, né? Alguém já disse que se Deus ajudasse o futebol, o Campeonato Baiano terminaria no 0-0, né? Se os deuses ajudassem, enfim, porque é a lógica do vencedor. O vencedor vai sempre observa que ao longo da história, né, principalmente do totalitarismo, Deus sempre esteve na boca daqueles que tinham o poder, que tinham a força e justificavam o uso da força em nome do seu bel prazer, da sua sede de poder. Se você procurar na internet alguns discursos do Hitler, você vai observar o tempo todo ele falando o nome de Deus. Deus é muito facilmente achado na boca dos ditadores, dos totalitários. No Brasil, inclusive, né, a ditadura que vivemos há 30 e poucos anos, terminou há 30 e poucos anos atrás, nós vivemos uns 21 anos de ditadura, ela foi toda permeada por um discurso, por uma justificação cristã.
Vamos lembrar da marcha da família com Deus, que fortalece o discurso da tomada do poder do golpe. Os generais todos estavam defendendo a família, a família com Deus. Os generais eram cristãos. Aliás, havia um dos presidentes do Brasil que era evangélico. Acho que o Bolsonaro não sabe disso. Ele tem essa coisa do presidente evangélico e tal. Aliás, ele também não é oficialmente, não sei o que ele é, aliás. Mas o Geisel era protestante, o Geisel era luterano, ele era de família luterana, e no final da vida dele, inclusive, ele se filia à Igreja de Confissão Luterana do Brasil. Tem um texto na internet do Mozart Noronha, o pastor Mozart Noronha, que é, enfim, um progressista, mas que era da igreja que acolheu o Geisel. Ele tem um discurso do porquê que ele, como pastor, não poderia fazê-lo diferente. Inclusive, ele fez o velório do Geisel também. Mas, enfim, o discurso, o nome de Deus, constantemente estava na boca daqueles que venciam as guerras, ou que promoviam as guerras, ou que amam a guerra. O Senhor da guerra, que não gosta de crianças, ele fala muito de Deus. E é um contrassenso aqui, porque essa sede de poder que move a história, e aqui eu não quero fazer uma crítica cega da ideia da guerra ou anacrônica, Aliás, vivemos num período de um outro espírito do tempo em que a gente condena, ou a rigor deveria condenar, esse espírito bélico, belicoso, beligerante da guerra. E talvez no passado o espírito era outro, é fato que era outro. Mas o que eu quero entender aqui é hoje, no meu olhar hoje, na minha perspectiva do hoje, a gente ainda está sendo levado, sendo condicionado por essa ideia, por essa noção do Senhor da guerra e da força que o Senhor da guerra impõe e deseja dos seus fiéis. Ou seja, vivemos num tempo em que a gente questiona, que a gente busca a ideia dos direitos humanos, a ideia de uma igualdade, e isso é recente na história. Se for olhar realmente o passado, se olhar a história como um todo, a gente tem um outro contexto, e é preciso entender isso. A ideia de guerra é uma ideia, há quem diga, central na história do homem, inevitável. Há quem diga que a guerra é inevitável, ou foi inevitável. O filósofo Heráclito dizia que a guerra é a mãe de todas as coisas. É claro que o propósito desse pensamento exclusivo é um sentido um pouco mais fisiológico, da relação de contrários da vida, de uma relação de poder, digamos assim. O tempo todo a gente está disputando. Aliás, a democracia ela tem um aspecto de luta importante, um aspecto de relação de poder. Cantamos aqui agora, fugir, não fugir da luta, nada temer senão correr da luta. A luta impõe, está numa dimensão de uma relação de poder que a guerra também contém. Então, a minha fala aqui não é necessariamente dizer que a gente esquecer o passado, entender que na verdade não foi necessário algumas guerras, até de sobrevivência, até de reação. Ou seja, é uma questão complexa. Eu quero chegar nesse ponto. A questão da guerra é uma questão complexa, mas importa hoje, em 2019, num outro espírito do tempo, num outro mundo, onde o diálogo existe, a gente questionar essa lógica, inclusive dentro da própria igreja, inclusive dentro do próprio movimento dito cristão evangélico. Porque o problema todo, do meu entendimento, é uma concepção equivocada do lugar histórico onde o nosso elemento fundador, que é Jesus Cristo, viveu. Qual é o contexto da vida de Jesus? Porque a perspectiva clássica e hegemônica do cristianismo, ela comporta um Jesus ahistórico, um Jesus atemporal, um Jesus acultural, ou seja, um Jesus que viveu no vácuo, basicamente. Um Jesus que não ouviu, não viu, não sentiu nenhum dos efeitos e dos problemas do tempo dele, do imperialismo romano, dizendo com todas as letras. Jesus viveu sob um domínio cruel, violento e destruidor do Império Romano. A Pax Romana, que era a proposta de um estado de coisas de paz, uma unidade pacificadora de Roma, ela vinha com muito sangue. Os historiadores da época, enfim, dizem que onde os romanos chegavam havia destruição, morte e caos, em nome da paz, em nome de um projeto de poder que
propõe a levar a paz. O Flávio Josefo, que é um historiador da época de Jesus, judeu, diz o seguinte sobre Herodes, sobre a ideia, né, o Herodes, o imperador romano, enfim, e quem registra isso é o Richard Horsley, que é um escritor de um livro muito importante para entender esse contexto de Jesus na sua época, que é Jesus e o Império. Jesus e o Império, o Reino de Deus e a Nova Desordem Mundial, um texto que inclusive aconselho para vocês conhecerem, né, e na medida do possível lerem criticamente. Diz assim então o Richard Horsley, citando o Flávio Josefo sobre Herodes Agripa: disse Herodes Agripa que sem a ajuda de Deus tão vasto império jamais poderia ter sido construído. Ou seja, sem a ajuda de Deus, e aí o Deus seja qual for lá, né, do panteão romano, não havia como construirmos o nosso império, né? Todo imperador levanta o nome de Deus para justificar o seu poder. In God we trust, diz o maior império do nosso tempo, né? O nome de Deus está lá presente o tempo todo para justificar a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, futuramente, talvez, a invasão da Venezuela. Enfim, o ponto todo é a gente hoje não perceber que esses atravessamentos sociais e políticos ainda estão presentes no nosso tempo e vão totalmente contra a lógica do reino de Deus. Porque o reino de Deus está numa outra perspectiva. O reino de Deus é justamente o rompimento dessa perspectiva, que não é a perspectiva original, né, da lei de Deus. A lei de Deus, ela defende o amor a Deus e o amor ao próximo, isso resume todos os mandamentos. Só que o homem, como sempre, interpreta o fato ao seu bel prazer, e quem lê esse mandamento, quem detém o poder desse mandamento, são os aristocratas, é a elite da época, né? A história toda do Antigo Testamento, ela é toda narrada por quem detém o poder, por quem detém a ordem do discurso, por quem detém a massa. E eles, obviamente, vão justificar a sua fala, né? A gente tem, por exemplo, um paradigma muito central no Antigo Testamento que constitui um pouco a nossa fé, que é o paradigma de Davi, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Davi é aquele belo jovem de cabelos ruivos e cacheados que tocava sua harpa para o rei Saul, né? E é uma história muito bonita, mas uma história que tem os as suas gotas de sangue o tempo todo em cada página, porque não houve um rei tão sanguinário quanto Davi na história do povo de Israel. Em nome de Deus, né? Em nome de Deus. Essa semana eu comprei um livro que eu queria mostrar para vocês, que é um livro, é uma HQ chamada Golias. Eu aconselho fortemente a comprar, não ganhei nada em nome disso, todavia, se quiser me patrocinar, fique à vontade. E é uma HQ que reconstrói a história do Golias. Porque a gente aprende que ela toda desenhada, né? E a gente aprende que o Golias é o malvadão da história, né? Golias é o gigante cruel que chega lá para afrontar o povo de Deus. Eu sou Golias, já fiz, aconteci, quero ver quem vai me desafiar. E aí, a história conta, é uma história meio clownesca, né? Os judeus fugindo de medo, tipo palhaços se escondendo, né? Enfim, é muito curiosa a história. E chega Davi, né? Nessa história de Davi é o clown maior, que é fracote e que abre mão da armadura e diz: eu vou matar, eu vou, porque contra Deus ninguém pode. E aí ele vai lá e, né, pega a sua... Como é o nome? Hã? Funda. Esse é o nome? Entendeu o que eu falo? Funda, só funda, que é um xilinguezinho, né? E joga e mata o gigante. Bum, o gigante cai no chão. Não, depois corta a cabeça. Esse detalhe cruel dessa história, é verdade. Davi pequenininho, pega o xilingue, bota no bolso, pega a bonequinha, bota no canto, saca uma faca e, né, que pega a cabeça do gigante em nome de Deus. Olha como, né? Enfim, essa história deveria ser censurada pelo Crivella. Né? Fica a dica, eu acho que é pior do que, enfim.
aquilo que a galera tá encrencando aí. Aliás, não é nem pior porque não há nenhum problema que está acontecendo, mas não vou entrar nesse mérito não. Então, a história, né, a gente precisa questionar e olhar para o outro olhar. As próprias histórias que nos constituem e constituem a nossa fé. E aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte aqui, a gente cristaliza o texto. Né? O texto bíblico, a gente tem uma noção de que ele é mágico. E que ao abrir o texto bíblico, letra por letra, vírgula por vírgula, levanta o Espírito Santo, a voz de Deus, e nos ilumina em relação àquele conteúdo exatamente. E essa não é a leitura, por exemplo, que eu faço do texto. Né? Acho que o texto ele tem o seu papel sagrado, mas não no sentido de literalizar as histórias. Né? Até porque são histórias contadas por homens. São histórias que são lidas por homens dentro de atravessamentos históricos, políticos e sociais, de poder. Qual que é o interesse de justificar? Quem diga que a história de Davi é toda ela justificada para poder mostrar que esse rei, que não é de uma linhagem real, possa ter a sua legitimidade no poder, porque ele foi indicado pelo profeta, porque ele não quis matar Saul, ele evita de matar Saul no momento que ele poderia ter matado Saul. E olha como esse homem, esse matou um leão, esse matou um gigante. Ou seja, tem toda uma narrativa fantástica, e aí eu não estou dizendo que toda narrativa fantástica bíblica ela é real, mas para poder justificar essa necessidade de um poderoso, de um rei sanguinário, que mata em nome de Deus, que mata em nome da sede de poder, se manter, se justificar. É uma leitura possível. E é uma leitura que está toda ela circunscrita dentro da lógica do Senhor da guerra. Né? Por exemplo, em 2 Samuel 8, diz assim o texto sobre Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou o controle deles. Meteg e Amá. Davi derrotou os moabitas, ele os fez deitar no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das suas primeiras medidas de corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Edadezer, filho de Reobe, o rei de Zobá, quando Adedezer tentava recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros, 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Edadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos amareus de Damasco, sujeitando-os a lhes pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aqui. Qual que é o sentido dessa narração? Né? Qual que é o sentido do narrador ao dizer que o Senhor dava vitória em todos os lugares de Davi? Ele está mordendo e assoprando aqui. Né? Ele está mostrando que, apesar de toda essa bárbara, apesar de toda essa guerra, Deus está conosco na frente. Isso é a base de todo e qualquer fundamentalismo. Porque se Deus mandou, quem vai dizer o contrário? Porque se Deus mandou matar, tem que matar. E essa é a lógica que está por detrás do estado de coisas que a gente, inclusive, está vivendo hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no país, de um fundamentalismo que está... Ele está ali, ruminando, até mostrar de vez as suas faces, dizendo, realmente sou totalitário. Não precisa dizer, né? Não precisa dizer, aliás, né, já está dito. A gente está vivendo um totalitarismo evangélico no país. A gente está vivendo um estado de coisas extremamente fundamentalista, a teocracia evangélica que quer tomar o poder, que quer como Davi, porque Deus foi com Davi, então Deus também será com a bancada evangélica, porque Deus também será com o prefeito da cidade, que Deus também será com o governador que atira na cabecinha de bandido, que Deus também será com o presidente que defende a tortura, da mãe de gente, do pai de gente. Tudo isso justificado em nome de Deus, porque o Senhor da guerra não gosta de crianças. E o Senhor da guerra está conosco. E o Senhor da guerra é o nosso Senhor. E se Deus mandou, quem vai dizer o contrário? Você percebe? O problema todo é que é uma questão teológica. E vivemos um problema político teológico no mundo. A filosofia toda está debruçada para esse problema. Vários filósofos, Zizek, Agamben, Badiou,
Os filósofos aí da moda estão todos eles preocupados olhando para a questão teológica, que funda a ideia de império, que funda a nossa política atual contemporânea. A questão será cada vez mais teológica. Por isso que nós cristãos temos que, dentro do nosso movimento cristão, dizer não é esse o reino de Deus, não é essa a proposta do reino de Deus em Jesus, porque eu sou seguidor de Jesus, eu não sou seguidor de Davi. A quem seja, eu respeito. Mas eu sou seguidor de Jesus, do Jesus de Nazaré, que disse não ao império, que viveu dentro de um contexto do império e que não foi alheio a tudo isso, mas pelo contrário, rompeu com o império propondo um novo reino. Porque a proposta do novo reino de Deus não é um playground, uma Disneylândia. É um fronte de guerra que na luta do amor, na luta da solidariedade, na luta da mesa, subverte a lógica da guerra em nome do amor e transforma a realidade. E apresenta a criança como sendo o modelo a ser seguido. Essa é a lógica que Jesus está rompendo, está contrapondo ao seu reino. A gente não vive no reino, então quando se fala de reino, a gente acha que, é Disney, Frozen. Não, reino é o que o César tinha, é o que o Herodes tinha. E o Jesus está dizendo, olha, o meu reino é outro. O que Jesus diria hoje é que a minha prefeitura é outra. Eu vou criar uma prefeitura de Deus. E vocês vão obedecer a nossa prefeitura. A nossa prefeitura vai subverter a lógica dessa prefeitura aí, desse estado aí, dessa união aí, dessa federação aí. Se a gente não entende Jesus nessa perspectiva política, porque a política está em torno do homem, e Jesus não era, repito, alheio a isso, essa é a nossa leitura, essa é a minha leitura, não sei se é a sua, mas em geral a gente, na nossa igreja, tem essa leitura de entender que o reino de Deus não acontece no vácuo. Ele é uma apresentação de uma proposta subversiva de um novo mundo possível. Estabelece assim a ordem na desordem do mundo, que inverte a lógica do mundo, colocando não o mundo de cabeça para baixo, mas o mundo de cabeça do lugar, que traz a essência da lei, que é amar a Deus e amar o próximo. Enfim, se a gente não entender, a gente vai continuar cantando na igreja que o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E o inimigo não resistirá. Eu já tirei isso da minha cabeça, eu não sei mais. Não. Para que eu vou começar a fazer assim, fica mais forte de novo. Enfim, é legal, era legal como cultura. Mas. Era legal. Não era legal, tá? Tem, enfim, né? O problema todo é legitimar isso em 2019, quando a gente percebe em 2019 uma outra realidade. E aí aqui eu volto àquela ideia do anacronismo, né? Davi passou. A lógica do Antigo Testamento passou. A gente vive num outro mundo em que vemos hoje de forma diferente o mundo e Deus também. Porque percebe, isso é muito, muito importante a gente perceber isso na vida. Toda percepção, toda interpretação é a interpretação de um tempo. Quando o evangelista de Mateus está contando a história, ele está contando a partir da lógica do tempo dele. Quando o Paulo está falando o que ele fala a partir da lógica do tempo dele. Por que eu vou abrir mão da lógica do meu tempo, que é a forma que eu tenho para enxergar o mundo, se aqui não foi aberto mão disso, ninguém abriu mão disso? Ou seja, a gente sempre olha Deus, a teologia é sempre uma fala do homem, né? Falar de Deus é sempre o homem falando do que o homem acha e do que o homem pode achar do que é aquilo que a gente chama de Deus. Deus, é possível de você falar. E aí o Senhor da guerra é o Senhor da criança, porque a criança é o infante. O infante é o que não pode falar. Porque no fundo, convenhamos, a gente não pode falar de Deus. Deus é inefável. Cantamos aqui do silêncio, né? Somos filhos do mistério e do silêncio. No fundo, essa é a postura teológica a rigor. Na essência, diante de Deus, o silêncio. Porque é tudo que nos cabe. E a gente tenta, tudo bem, porque a gente é humano, a gente quer falar. A gente tenta falar. Mas é sempre impossível falar do fenômeno Deus, do que é Deus, e a gente tenta comportar Deus em caixinhas e diz: Deus aqui mandou matar. É o Senhor que mandou.
compartimentando Deus, limitando Deus, definindo Deus, delimitando a criação, o Criador. É preciso uma outra perspectiva que abra mão dessa hermenêutica elitista que nos constitui, que constituiu a nossa religião, o cristianismo. Que disse sempre em nome do Senhor da guerra, sempre em nome do Senhor dos escravos. Quem já viu 12 anos de escravidão? Esse filme é um soco nos estômagos, deveria pegar um domingo e passar esse filme aqui. Esse filme tem mais teologia do que toda a obra de Martim Lutero, Calvino e Henrique Vieira. Toda vida. Não comparei, mas é porque é um grande teólogo. Lutero, Calvino. Tá, tudo bem. Toda teologia pode ser confrontada no 12 anos de escravidão. Que, para quem não viu, conta a história do movimento de escravidão dos Estados Unidos. E um escravo que vivia no norte já era liberto, é vendido para o sul, é traficado para o sul, ele vive 12 anos de escravidão. Já contei o final, ele se liberta, o próprio nome já diz, tudo bem, mas não deixa de ver por isso, tá? E é um soco no estômago, no apêndice, no rim, em todos os lugares do corpo humano e da alma. Porque justamente, por que é? Pra gente ainda então que tem uma fé cristã é mais ainda. Porque toda vez que um escravo chega na casa lá do Senhor, do escravagista, a Bíblia é aberta. Isso repete no filme o tempo todo, a Bíblia é aberta. Para justificar a crueldade daqueles senhores que matam em nome de Deus. Que matam em nome do que eles chamam, entendem e interpretam de Deus. E aí, voltando para o que eu falei no começo, a perspectiva anacrônica, há um problema aqui, sei lá, filosófico, que é realmente a gente entender que essas pessoas não viam isso. Essas pessoas não conseguiam enxergar o absurdo do tempo delas, o absurdo da incoerência do cristianismo, porque aí sim houve uma doutrinação. Quem doutrina não é a escola, o professor de filosofia, de sociologia, quem doutrina é a igreja. Afinal, a palavra doutrina está inclusive no nosso meio. E o problema todo é que não se percebe quem é doutrinado, a repetição, a manutenção da lógica da relação de poder, da opressão, digamos assim, através do discurso. O discurso é uma ferramenta, uma arma de poder muito forte. E aí a pessoa não percebe. Então muitos escravagistas não percebiam o absurdo que era você dizer que um escravo deveria ser livre, de que um negro tinha os mesmos direitos que você. E aqui eu não estou passando pano, não. Aqui eu estou tentando pensar humanamente nesse movimento que aconteceu e que pode me contagiar também em 2019. Verdade, me contagia. Quais são os processos de violência, de opressão que nos atravessam e que a gente não consegue perceber hoje e que a gente inclusive justifica em nome de Deus? Repito, eu não estou passando pano. Eu não estou justificando e dizendo, não, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Vamos lutar. E aí o aspecto da guerra como aspecto fundante da vida, da luta, né? Repito, a democracia tem um quê de luta, um quê de guerra, de lutar, de disputar. A palavra disputa é importante no nosso tempo e sempre haverá disputa. Em caso contrário, será um estado de uma coisa só, um estado absoluto, o totalitarismo. Né? E o totalitarismo, não sei você, mas eu não concordo, não acho que ele seja a melhor forma de se viver segundo a ótica do reino de Deus. Porque o reino de Deus comporta a diferença. O reino de Deus comporta o pluralismo. Óbvio, na medida que essa diferença não seja contrária à própria diferença. Na medida que essa diferença não seja a defesa da intolerância. Enfim, mas é uma outra discussão. Enfim, os senhores da guerra então justificam a sua fala sempre em Deus. A Hannah Arendt, no texto sobre a violência, diz a respeito do poder o seguinte: o poder é sempre propriedade de um indivíduo. Ele pertence a um grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se conserva unido. A Hannah Arendt tem uma leitura um pouco mais humanizadora, né, do totalitarismo, enfim, do Eichmann. Dizia Hannah Arendt que o Eichmann era uma espécie de um palhaço, porque ela via os movimentos do Eichmann, o grande, né, braço direito do Hitler, e via a fala dele, o movimento dele, e ela via nele um palhaço, alguém que não sabe o que está fazendo. Alguém que está ali sem, né, diz o Lecoq, que o palhaço acerta quando quer errar e erra quando quer acertar. Né? Palhaço no fundo é essa condição humana a priori, né? Enfim, mas é uma outra conversa também.
essa leitura da Hannah Arendt diz que, na verdade, o poder ele está na mão de pessoas, e essas pessoas legitimam o próprio poder enquanto eles permanecem unidos e fazem de tudo para esse poder continuar na mão dessa galera, na mão de quem está com medo de perder o poder. Então toda uma narrativa é construída, e toda uma narrativa em nome da guerra, em nome de Deus que está do nosso lado, é construída. Em nome dessa narrativa se mata, se separa, se extingue, se degola, cala, censura toda e qualquer diferença. E a leitura do reino é diferente. Isaías 11:6 é uma profecia do Antigo Testamento que é muito lida a partir de uma leitura sobre o reino, e aí você pode interpretar do jeito que você quiser, mas eu acho essa leitura muito bonita e que pode sim ser associada ao reino de Deus. Diz assim Isaías 11:6: o lobo viverá com um cordeiro, o leopardo se deitará com um bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Você imagina o Theo aqui brincando, né? No meio do culto. Não, é hora de brincar, Theo, agora é hora do culto. Mas o Theo não está preocupado com isso, porque ele quer brincar. O que tem mais legal do que brincar? Né? Tá aqui, né? Uma criança brincando não quer guerra com ninguém. Cadê a menina da boneca? Eu fui lá pro infantil, tinha menina com a boneca, ela trouxe uma boneca para a igreja. Eu fiquei olhando para ela enquanto a gente cantava e eu disse, cara, que subversivo trazer uma boneca para a igreja. Quem deixou? Quem é a mãe e pai dessa criança? Não pode. Mas ela trouxe a boneca, ela ficou ali cantando com a boneca. Então a criança nos ensina que as relações de poder de nada servem, de nada valem, né? A criança pega o poder e quando ela brinca de polícia e ladrão, uma hora ela é polícia e outra hora é ladrão. Ela brinca de rei, mas ela pega o poder e amassa e depois começa a brincar de outra coisa. Porque ela não quer o poder, ela quer brincar. E a brincadeira, no fundo, não está em jogo a brincadeira vitorioso e derrotado. Brincar é por brincar, uma hora eu estou ganhando, uma hora eu estou perdendo. Eles são espírito esportivo, né? Ou seja, a brincadeira comporta todos ganharem. Estou vendo ali um flamenguista, me lembra, né? Que a lógica flamenguista no mundo não é isso. Né? A lógica flamenguista no mundo é só da vitória, né? Vencer, vencer, vencer. É um absurdo. Isso é totalmente anticristão. Cantando aqui, pagando de vida de louvor, tá vendo? É isso aí. Enfim, né? Muda essa teologia dessa maneira. Não pode só vencer, vencer, vencer. Né? Tem uma hora que ajudar o Botafogo, né? Vamos ajudar os outros para ter brincadeira, senão não tem graça. Qual que é a graça de só um vencer? Enfim, né? Diz a palavra do Senhor. A história, então, para finalizar esse ponto, é feita por homens, por indivíduos, e por isso ela pode mudar. E por isso a gente é chamado por Jesus para a luta. A gente é chamado por Jesus a se engajar na militância do reino de Deus, que é justamente essa subversão da lógica da guerra, que é justamente a subversão de que o Senhor é Senhor na guerra dos derrotados também. Que não é só Senhor dos vencedores, como a gente está acostumado a ouvir, como a gente inclusive é forjado nessa lógica, na lógica sempre da vitória, né? Na lógica sempre do crescimento, na lógica sempre da maioria. É preciso olhar para a criança e aprender a lógica do reino, e de que o Senhor, porque Ele mesmo disse na palavra, no texto bíblico, que venham a mim as crianças, porque elas são as maiores no reino de Deus. A criança que é o menor, e que para olhar a gente tem que olhar para baixo e lembrar que tem embaixo também, ela é o maior nessa subversão dessa lógica, desse outro reino, desse outro mundo possível, onde a criança é o que guia, onde a criança é o que apazigua o leão, como lemos aqui, o lobo com o cordeiro, o leopardo com o bode, o bezerro com o leão, o novilho, todos juntos andando, e uma criança guiando na frente. Essa é a lógica do reino de Deus contra a lógica da guerra. Essa é a lógica que Jesus está subvertendo e defendendo, porque a criança do tempo de Jesus não era nem contada no censo, crianças e mulheres, e a mulher pode entrar nesse grupo também, né? A criança e a mulher criança, então, né? Acho que a mulher criança é o maior no reino de Deus, preteridas pela sociedade, no tempo de Jesus, ainda hoje, e elevada por Jesus ao maior no reino de Deus. O rei
é Jesus e o súdito é a criança, é a mulher, criança, diz André. Ou seja, é esse fraco, é esse ser que não quer guerra com ninguém. O meme é legal, né? Não quer guerra com ninguém. Alguém que está brincando não quer guerra com ninguém, quer só brincar, quer só ser feliz, quer só amar, quer só viver e se entregar. Eu gosto muito de pensar, quando eu penso nesse modelo, no cachorro. Jesus não falou do cachorro, mas parafraseando Jesus, se puder, lá no Evangelho de André, já então que o Evangelho é uma leitura determinada, Evangelho de André, capítulo 1, versículo 1, né? Bem-aventurados os cachorros, porque deles é o reino dos céus. Porque o cachorro, quando você chega em casa, quem tem cachorro aqui? Então você não, né? Gato não, tá? É a palavra do André. Não dá pra questionar. O cachorro, quando você chega, cara, tu pode ter chutado o bicho de manhã, né? Ter deixado ele sem água, sem comida. Quando você chega em casa, a primeira coisa que ele faz é balançar o rabinho. Não é assim, gente? Dá até um arrepio, vai. Cachorro é, né? Deus na terra. Não, também não. Mas é um bicho celestial. Por quê? Porque ele tem essa capacidade também de não querer guerra com ninguém. A não ser que ele seja um adestrado para querer guerra, o cachorro é um lambão. É um estrambelhado. Né? Ele é essa encarnação desse espírito altruísta, digamos assim, que só quer viver e viver em paz. Em Jesus, então, já terminando por fim, temos um Deus desarmado. Temos um Deus que não quer guerra, mas pelo contrário, é o Deus que vem trazer a paz. E aqui essa ideia de paz no Evangelho não é uma ideia resignada, que também está dentro dessa leitura tradicional domesticada, de que dai a César o que é a César e dai a Deus o que é de Deus, há uma cisão, uma separação entre a vida privada e a vida pública. Não, o convite de Jesus é uma radicalização de uma encarnação na vida pública, né? na polis, na cidade. Vamos transformar a cidade, vamos salgar a cidade, vamos iluminar a cidade. Mas é uma outra leitura de postura, né? Se César tem a arma, se César tem a violência, se a Pax Romana é desse jeito, a minha paz é diferente. Não volador, vomundo dar. É uma outra paz, uma outra configuração. É uma paz que invade todas as esferas da vida, não só a econômica, social, mas também a espiritual, a emocional, a existencial, como um todo, né? E esse Jesus que vem desarmado, que vem sentado montando num burrinho, que vem morando numa casa pobre, morando lá na periferia, falando com sotaque, pegando trem lotado, é esse Jesus que é o Filho de Deus, que é a encarnação de Deus, e que vem desarmado. Diz a teóloga Maria Clara Benjamin que Jesus desarmou Deus para sempre. Mais exatamente, desarmou as imagens que o homem fabricou para Deus. Olha aí de novo a ideia da imagem de Deus. Projetando a sua imagem e semelhança. Jogou por terra todos os deuses sentados em seus tronos. O Deus dos exércitos é, na verdade, o Deus desarmado. Olha que imagem bonita. O Deus dos exércitos, lá lido por toda a tradição, é, na verdade, um Deus desarmado. É um Deus esvaziado em Jesus, que abre mão do seu trono para se encarnar, para se esvaziar no homem que tinha corpo como você e eu, no homem que tinha perna, braço, como diz Adélia Prado, num poema que eu adoro, chamado Festa do Corpo de Deus, disse Adélia Prado: como um tumor maduro, a poesia pulsa dolorosa, anunciando a paixão. Ó crux ave, spes única, ó passiones tempore, Jesus tem um par de nádegas. Mais que Javé na montanha, esta revelação me prostra. Ó mistério, mistério, suspenso no madeiro, o corpo humano de Deus. Deus é um par de nádegas, nu na cruz, nu. A gente nunca vê a imagem de Jesus na cruz peladão, né? Está sempre com nada. Mas ele estava nu, porque é corpo. E o corpo não é mal, o corpo não é pecado. O corpo é o lugar onde Deus escolhe se encarnar para viver todas as suas vicissitudes, as suas fraquezas, as suas dores, o seu cansaço, a sua fome, a sua sede, a sua dor, a sua frieira, o seu mau hálito, a sua dor de cabeça, a sua dor na lombar, tudo.
esse Deus viveu como você, encarnado, valorizando a vida como um todo, né? Valorizando a integralidade da vida e apresentando essa nova imagem de Deus, um Deus que é Abba, Paizinho, é o que o Theo chama, né? Saiu, né? Enfim, é o que a Maria chama com Henrique, né? Papai. Que verdade contém nesse Abba de Jesus? Aliás, todo o Evangelho está centrado nessa ideia de um novo Deus, de um Deus que é Abba, de um Deus que é criança também. Porque Jesus não poderia dizer que o reino não poderia não ser exatamente como são os seus súditos do seu reino. Jesus é o Deus criança. É o Deus que encarna esse ser, essa centralidade, essa condição da vida, essa fraqueza da vida. O que é importante, o que importa. O pai é como uma criança. É isso, diz o poeta, né? Mais uma vez Renato, né? Não culpe seus pais por tudo, isso é absurdo, porque são crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Quem é pai que sabe disso, né? A gente não conta para os filhos, né? Porque senão vai dar problema. Mas também é criança, né? Enfim, a parábola do filho pródigo acho que é legal para pensar isso, né? O filho pródigo é o filho que foge, vai embora, pega a sua herança e volta arrependido. Enquanto o outro está lá, né? Servindo, tocando no culto, fazendo tudo. E aí o filho, quando volta, o texto é lindo, porque ele diz que o pai o vê de longe e sai correndo em sua direção, e antes que ele fale qualquer coisa, ele lhe dá um beijo. É o beijo da criança que está com saudade do pai. É o beijo do cachorro que quando dá um cheiro, que se lambe toda vez da seguinte. Né? É esse momento de extravasamento da condição humana, daquilo que importa na vida. Chamemos isso, aliás, esse é o nome que Jesus dá para sintetizar o seu reino. Para terminar, em Jesus temos então um Deus que é um corpo fraco, vulnerável, porque Jesus era esse corpo fraco e vulnerável. Jesus era esse então que vivia na periferia, que se vivesse hoje seria discriminado, viveria à margem, seria seguido por guardas do shopping, né? Que teria dificuldade de arrumar emprego por causa das suas roupas, ele andava mal vestido, né? Seria talvez chamado de comunista porque defendeu os pobres. Enfim, seria executado pelo Estado que atira a esmo na periferia onde Jesus vivia. Seria torturado ao mando do presidente da República, já que ele era um subversivo. Em Jesus então temos um Senhor das crianças, não um Senhor da guerra. Em Jesus então temos uma nova imagem de Deus. Em Jesus então temos uma nova perspectiva desse Deus que na verdade não é novo. E é importante marcar isso. Não é um Deus novo que Jesus vem apresentar, mas é um resgate da essência da lei, da essência da revelação, da essência do Deus que liberta o povo no deserto, que liberta o povo no Egito, da essência do Deus que defende a justiça, a misericórdia, a paz, o shalom, o amor. Jesus vem resgatar então a imagem de Deus que está com poeira, que está cauterizada, que está colocada em prateleiras onde não se pode alcançar, que está separada do povo, que está na mão da elite, da aristocracia, branca, rica, cristã do nosso tempo, dos cidadãos de bem, que fecham o céu para os outros de forma que eles próprios não podem entrar. Concluindo, Jesus é o Senhor das crianças. É aquele que dá voz para os que não têm voz. E a criança representa então esse símbolo daqueles que não têm voz, daqueles que não têm espaço. Aliás, tem voz, mas não são ouvidos. Aliás. A gente não dá ouvido para a voz das crianças. Ele representa esse rompimento, essa ruptura do estado de coisas, essa desordem mundial que vivemos no nosso tempo. As crianças são as vulneráveis. Como dizia o Galeano, nos Veias Abertas da América Latina, a criança é o maior dos pobres, é o pobre entre os pobres. Porque o pobre, que é adulto, ele tem ainda os seus meios, mas a criança é o pobre dos pobres. A criança é aquele ser que é mais fragilizado, ainda mais na guerra. Ainda mais na guerra. É a criança que toma tiro quando sai na favela, e vivemos um estado de guerra no Brasil. Né? No Brasil se mata mais que na Síria. Ninguém que quer ir para a Síria nas férias, mas você vai para o Rio de Janeiro. Né? Enfim, a criança que mais sofre. Né? Tem um provérbio africano que diz que na briga de dois elefantes, quem sofre é a grama. A gente sabe que o lado fraco, né? Sempre a dor, né?
acorda sempre história do lado mais fraco. A gente sabe que lado fraco é esse, que está sofrendo o estado de coisas atual do nosso país. São os pobres que mais sofrem com o estado de coisas atual do nosso país, o estado que está todo ele forjado nessa ideia da guerra. A criança, então, é essa vulnerabilidade radical, é essa fraqueza total, é essa condição humana sem máscaras. É esse ser que vive em meio à guerra. E para terminar, eu trouxe outro livro. Hoje eu estou todo bienal. É um livro do Brecht, chamado A Cruzada das Crianças, não sei quem conhece. E é um livro que conta a história de um grupo de crianças. Há uma lenda sobre isso, que fogem em meio à guerra e andam a esmo, tentando sobreviver. E eu quero ler alguns trechos. Na verdade, eu vou ler a primeira e a última página. É um livro que ele é voltado para criança, mas essa ideia de livro infantil ela já não sobrevive tanto. É um livro que tem uma linguagem mais infantil, mas ele é para nós também adultos. E diz assim o Brecht, no começo do livro: no ano de 39, a Polônia verteu sangue. Suas vilas pereceram sob o fogo de falantes. Aliás, só um detalhe que eu esqueci de falar. Eu vi essa semana o livro do Crivella, ele chama Vingadores, A Cruzada das Crianças. Então tem um codinome lá. Não tem nada a ver, mas enfim, tem a ver também, indiretamente. Volto para cá. A criança ficou órfã, faleceu o irmão querido, a cidade era só chamas, a mulher perdeu o marido. Do país nada chegava, só rumores sem valia, mas em terras lá no leste a estranha história se ouvia. Com a neve foi chegando a notícia do Oriente. Na Polônia uma cruzada infantil era nascente. Pequeninos muito famintos em tropas se juntavam, atraindo mais crianças das ruínas que os cercavam. Escapavam às batalhas e deixavam a dor para trás, deixando só descanso num país cheio de paz. Havia um pequeno chefe que animá-los bem queria, porém algo preocupava, o caminho não sabia. E aí o livro vai narrando as peripécias das crianças ao longo desse caminho, e tem um momento que diz: ocorreu um funeral de um pequeno bem trajado. Os polacos e alemães enterraram o finado. Cristãos e nazistas, juntos, formaram um solene grupo, e um menino socialista discursou sobre o futuro. Esperança e fé sobravam, mas faltava-lhes o pão. Bem fizeram se roubaram aos que lhes disseram não. Perdoai o homem pobre por não tê-los à sua mesa. Impossível foi bancar ele só toda a despesa. Sendo apenas 2 ou 3, as pessoas bem ajudavam, mas com tantos à sua porta, da soleira os expulsavam. Num galpão farinha havia, prometendo uma fornada, e um toquinho de 11 anos assumiu a empreitada. Sovou-se a massa direito, juntou-se muito carvão, foi à toa o seu trabalho, não sabia assar pão. Foram todos para o sul é esse lugar, onde o sol, ao meio-dia, lá no alto vai ficar. E encontraram, quando fecho os meus olhos, vejo-os perambular, vagando de sítio em sítio, sem nenhum auxílio achar. Mais acima, lá nas nuvens, vejo outra procissão, enfrentando o vento frio, sem ter casa ou direção, buscando a terra da paz, sem as bombas estourando, atrás de um novo país, vai crescendo assim o bando. Ao mirá-lo no crepúsculo, não lhe vejo a mesma tez. As caras eu contemplo de espanhol, francês, chinês. Na Polônia, nesse inverno, foi achado junto ao poço um cachorro carregando uma placa no pescoço. Socorro, dizia a placa, perdemos a direção, nós somos 55, busquem-nos seguindo o cão. Não podendo vir salvar-nos, façam o cão retornar. Não o matem, por favor, ele só sabe o lugar. Era letra de criança, leram-na os camponeses. Mais de um ano se passou e o bom cão morreu há meses. E assim termina o livro, sutil e, enfim, e uma delicadeza bela do Brecht, apontando para esse estado de coisas do absurdo da guerra, pensando no olhar da criança, o absurdo da guerra. A criança que nos diz que a guerra é absurda. É a criança que diz que Golias era só um gigante sem jeito e que estava ali fazendo um trabalho burocrático, mas ele foi colocado ali
em nome da guerra. É a criança que diz que Davi e Golias são faces da mesma moeda. São seres que não sabem porquê, mas como diz a canção que ouvimos, estão ali obedecendo os senhores, e como diz outra canção, os generais de 10 estrelas que ficam atrás da mesa na mão. Né? É preciso romper essa lógica imperialista, essa lógica da violência, essa lógica da guerra, que atravessa a nossa vida e que o reino diz não. E que o reino diz, o caminho é outro, a minha paz é diferente, a criança vai de guerra. Amém? Vamos orar. Senhor das crianças, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos guia no caminho da justiça. Nós queremos te agradecer porque o Senhor está aqui conosco agora, essa é a nossa fé, essa é a nossa aposta, esse é o nosso desejo, é isso que sentimos. E obrigado porque temos o Senhor ao nosso lado, nos ajudando a lutar em nome de um novo mundo, em nome de um novo tempo, tendo a criança como nosso guia, como exemplo a ser seguido, Pai. Eu te agradeço então por este dia, te peço por cada um que está aqui, que o Senhor possa ter tocado, falado no coração ao seu jeito e naquilo que precisamos entender e viver e assumir. E o Senhor nos leve em segurança agora para onde quer que a gente vá, mas assumindo, Senhor Deus, essa ideia, essa nova perspectiva, essa nova hermenêutica do reino de Deus, que tem a criança como guia para vivermos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Ao silêncio que sopra
agora a gente dá os últimos recados, antes de a gente concluir o nosso culto. Antes da gente falar um pouquinho sobre a agenda, eu queria saber quem são os nossos visitantes, quem está aqui pela primeira, segunda, terceira vez já é membro oficial, já está no movimento, tá? Lá, se lembra de novo. Sejam muito bem-vindos, a gente costuma bater palma para receber as pessoas. Para vocês que estão visitando pela primeira, segunda vez, é bom sempre explicar. Às vezes o pessoal que já é por velho fala, eu não sei quando vai ter culto. É sempre o mesmo esquema. A gente tem 2 encontros mensais, um nesse formato de culto, né? Um no Rio de Janeiro, a gente atualmente está no CBC, que fica em Botafogo, e aqui em Niterói a gente está no CLAC já desde que a gente está nesse formato itinerante. E aí agora nesse segundo semestre todo a gente está seguindo um formato o primeiro encontro do mês ser aqui em Niterói e o segundo encontro do mês ser no Rio de Janeiro. Ou melhor ainda, o Miguel de falta culto está ficando com menos justificativo. Então, todo mundo já está agora ciente de que, não necessariamente o primeiro fim de semana, né? Mas o encontro da primeira quinzena é aqui e o encontro da segunda quinzena é lá no Rio de Janeiro. Agora, no mês de setembro, a gente teve o Ser Igreja, que é o nosso curso, o nosso espaço de formação para os novos membros e membras que estão chegando na nossa comunidade. E está sendo um espaço muito bacana, assim, de descobertas, desconstruções e reconstruções. Aqui o encontro que a gente está vivendo hoje. Semana que vem a gente tem o encontro dos homens e das mulheres, dia 14, sábado, dia 15, domingo. Os dois são na sede do nosso pré-vestibular, que fica no Rio de Janeiro, na Sacadura Cabral 151. 15 horas dos homens e das mulheres é de manhã, 10 horas, né? No fim de semana seguinte a gente está no Rio de Janeiro, em Botafogo, no CBC. E no último fim de semana do mês a gente tem mais uma edição do nosso encontro de novos membros do Ser Igreja. Os espaços, bom, esses 2 cultos são nesse formato aberto, enfim, mais tradicional de culto. O curso Ser Igreja tem uma turma já mais ou menos fechada, e é isso, né? A gente faz contato aí, se conversa aí, quem sabe. O encontro de homens só participam homens e no encontro de mulheres só participam mulheres, como os nomes dizem. E, bom, é isso, né? Em termos de formato, de programação, é esse. A gente utiliza bastante as redes sociais para comunicar a nossa agenda. Então, estou brincando aqui com o negócio do Miguel de Fala Culto. Realmente, as pessoas se enrolam, não esquecem. A gente tem no nosso site da igreja esse calendário, inclusive quem faz uso aí da agenda do Google dá para sincronizar, aí recebeu um lembretezinho. A gente tem o Instagram da igreja, instagram.com Igreja do Caminho, Facebook também. Você acha a gente nas redes sociais, não é difícil procurar não. Falei no instintivo. Teve uma que a gente não cantou, né? Tipo uma. Vamos fazer? Vamos fazer outra. Ó, essa aí, pessoal, da harpa cristã. Tá com a letra na cabeça. Vamos ficar esperto.
Deus abençoe a semana de vocês. Vamos com Deus.